Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto dia da semana 32 da leitura da Bíblia em um ano. Glória a Deus por essa leitura, por esse tempo que a gente está se dedicando aqui à palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Jó no capítulo 5 e 6 e Tiago 4. Vamos lá? Deus, muito obrigada pela tua preciosa palavra. A tua palavra, Senhor, que revela as intenções do teu coração. Obrigada, Senhor, porque Jó foi um homem segundo o teu coração e que passou por situações onde ele pôde ver a si mesmo e ver que não é na nossa força, Senhor, mas na dependência total do Senhor, Pai. Obrigada, Deus, porque a tua palavra, Senhor, nos guia em toda a verdade. E você, Deus, tem um propósito sábio em todo o sofrimento. O Senhor sempre nos quer mostrar a sabedoria, a grande figura de toda a narrativa da nossa vida. E que algumas coisas, Deus, se permitem acontecer para que possamos ser guiados em todo o tempo por você, Senhor. Deus, obrigada porque o Senhor prova a nossa fé, Senhor, para que ela opere paciência. Obrigada porque o Senhor quer extrair de nós o ouro e o Senhor às vezes nos passa em situações de fogo, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor quer que às vezes a gente contemple a nossa verdadeira essência, aquilo que é o nosso caráter. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque você sempre está cuidando do nosso coração. Você é o grande defensor do nosso coração. E se o nosso coração estiver nos enganando, se o nosso coração estiver nos conduzindo a caminhos que estão longe daquilo que o Senhor tem para nós, as tuas provas, Deus, sempre virão para alinhar, para refinar a nossa vida daqueles que disseram sim. Deus, seja o centro, seja o tudo no nosso coração. Obrigada, Senhor, porque você assume o trono das nossas vidas e o Senhor governa ela assim como o Senhor bem quiser. E obrigada, Deus, porque tudo que o Senhor permite é para o nosso bem e tem um bem proveitoso. Eu te glorifico e te peço, Pai, que o Senhor fale conosco na leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém. Jó capítulo 5. Grite, Jó, veja se alguém responde. Que anjo que você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Uma vez eu vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente e não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, eu voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos, Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres, Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra,
Ele o salvará da espada, ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos, e não terá medo dos animais selvagens. Nos seus campos as pedras não estorvarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Então, em resposta, Jó disse: se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que as areias do mar. E foi por isso que eu falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, e o veneno entra na minha alma. Com os seus ataques, Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, e o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Não tenho apetite para comer essas coisas, e tudo que eu como me faz mal. Se Deus me desse o que eu estou pedindo. Se Deus respondesse a minha oração, então Ele me tiraria a vida, e Ele me atacaria e acabaria comigo. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, você não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado.